Estimado ouvinte, quero te convidar a ler comigo o texto sagrado, encontrado em Colossenses capítulo 1, versículo 6, onde é possível ler o seguinte: que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Amigo ouvinte, o meu texto de hoje começa, afinal, com um pronome relativo que. Este pronome certamente opera uma ligação entre o ente referido ao que é dito a respeito deste ente. Assim, então direi que o versículo 6 de Colossenses 1 tem seu significado preso e determinado pelo que é dito no versículo 5 que o antecede. Vejamos as palavras finais do versículo 5. Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Lidas as palavras finais do versículo 5, conseguimos agora perceber por que razão o versículo 6 começa com um pronome relativo que. Agora, percebemos que o versículo 6 diz respeito à chegada do Evangelho. Podemos então unir a ideia presente no final do versículo 5 com a ideia inicial presente no versículo 6. E assim, podemos então ler: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Só até este ponto o meu coração descansa, pois nada além da Bíblia me pode assegurar da eficácia da graça e do poder do Evangelho. O meu texto diz que afinal o Evangelho chegou. Sim, amigo ouvinte, o Evangelho chegou. Mas o autor sagrado não afirma apenas que o Evangelho chegou. Ele construiu uma cascata de ideias, um manancial de graça e de verdade. O autor sagrado apresenta então o Evangelho sob três perspectivas neste versículo. Em primeiro lugar, Paulo afirma que o Evangelho chegou até vós. A seguir, ele afirma que o Evangelho chegou e manteve sua posição ativa. E finalmente, Paulo afirma que este Evangelho que chega e que mantém seu dinamismo, continua também mantendo inconfundível os frutos da sua presença e intervenção. Meu caro rádio ouvinte, quero te convidar a viajar comigo nesta maré das ondas da revelação de Deus. Aperta o teu cinto, ajusta a tua cadeira, aumenta o volume do teu rádio e receba da parte de Deus a mensagem com o tema Tu fale, Tupuluca. Sim, eu não falo a língua umbundo como gostaria de ser. No entanto, lembro-me desta expressão quando certo dia estava em casa com a minha mãe. E então chegou à nossa casa uma tia nossa que já há muito tempo não nos visitava. Então logo ela chegou, a minha mãe a convidou a sentar-se. E como manda a cultura, a minha mãe dirigiu-se a ela dizendo: Comangu, cucu, respondeu a visita. E de seguida a visita correspondeu dizendo: Sangamangu, cucu, respondeu a minha mãe. Foi depois desta sessão de boas-vindas que a minha mãe dirigiu-se à visita e disse: Tu fale, Tupuluca. E a visita respondeu: Avoio, Tupuluca. Mais tarde, curioso, perguntei à minha mãe a respeito da expressão Tu fale, Tupuluca. Ela me disse que esta expressão servia para perceber se da parte do hóspede vinha uma notícia boa ou má. Ela disse que esta expressão é uma forma de querer saber se a vinda de alguém é de paz e de alegria. Assim, se a visita disser Tufá, então a notícia que traz é pesada, envolve morte, perda, outra coisa semelhante. Mas se a visita disser Tupuluca, então significa que escapamos. Significa que o que a visita traz não irá magoar o coração dos visitados. Muito pelo contrário, a sua vinda é de paz e de bem. Amigo ouvinte, eu venho hoje da parte de Deus e estou invadindo a sua casa, teu carro, teu escritório, teu posto de trabalho ou mesmo teu descanso. Consigo ouvir tu me perguntando: Tu fale, Tupuluca. E a minha resposta está no texto de hoje. O texto que eu li, Colossenses capítulo 1, versículo 6, diz que o Evangelho chegou até vós. Sim, amigo ouvinte, a minha resposta é Avoio, Tupuluca. Sim, nós escapamos porque o Evangelho chegou. Nestes termos, começo então por defender a minha primeira tese. A tese através da qual se conclui que, à semelhança do que aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus mesmo foi ao encontro de Adão, aqui também o Evangelho vem e chega. Deus é maravilhoso. Deus sabe que o pecado original corrompeu a nossa vontade e desviou o nosso desejo por ele. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, Não há justo, nenhum sequer, e não há quem entenda, e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem nenhum sequer. Por isso, amigo ouvinte, eu venho com esta mensagem. Tupuluca,
Sim, escapamos, pois agora o Evangelho chegou. Jesus, ele mesmo, ao iniciar seu ministério terreno, é dito em Marcos 1, 14, 15, que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E é exatamente isso que Paulo faz transparecer no texto que li para ti e diante de ti, estimado ouvinte. O meu texto diz que o Evangelho chegou até vós. Ou melhor, parafraseando as palavras paulinas, as palavras de Deus ditas por Paulo, o Evangelho chegou até nós. Sim, amigo ouvinte, este Evangelho chegou até nós e é possível ser visto nas coisas que estão criadas. É possível ver o Evangelho no amor ao próximo, na vida da igreja. Mas acima de tudo, é possível ver o Evangelho na cruz de Cristo. Sim, na cruz de Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo crucificado. Ah, Senhor, tal como abriste o coração de Lídia para que ela pudesse entender as palavras de Paulo, abra também o coração deste ouvinte, pelo poder deste Evangelho que chegou e nos livre da ira vindoura. Agora, amigo ouvinte, as ideias do meu texto prosseguem. É dito que este Evangelho chegou e manteve sua posição ativa. Dito de outro modo, o Evangelho emana do amoroso coração de Deus. O Evangelho rompe barreiras, quebra crenças, altera o nosso estilo de vida, confronta e humilha nossas convicções humanas. O Evangelho derruba o orgulho humano e leva o homem a vestir roupa de saco e a jogar pó na cabeça. Sim, quando lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde é dito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Muitos pensam que o que é dito ali é fruto do resultado de profundas remodelações que terão sido causadas por longos momentos de reflexão ou introspeção. Mas, amigo, não é isso. O versículo 17 de 2 Coríntios 5 fala da nova criatura por causa do amor constrangedor de Deus que é enunciado no versículo 14. No versículo 14 é dito que o amor de Deus nos constrange, julgando-nos assim. Um morreu por todos e logo todos morreram. E ele morreu por todos para que todos que nele vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Evangelho que chegou até nós traz consigo vestígios da soberania de Deus. Deus mesmo diz em Isaías 55, 10, 11, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a minha palavra. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glórias sejam dadas a Deus. Isso me faz crer que ninguém escapará da fúria do Evangelho. Todos serão alvo da vasculha do Evangelho. Todos serão expostos ao exame de eletrocardiograma feito pelo Evangelho para determinar as quantas anda o nosso coração. Todos serão alvos de um exame de eletroencefalograma a fim de serem identificadas as quantas andam as energias neurológicas da nossa mente. Mente esta que agora foi atingida pelos raios do Evangelho. Deus, Ele mesmo, será o médico em serviço. Não falhará no diagnóstico. O Evangelho será e é tão assertivo que não muito depois da sua chegada na vida de um homem, os frutos são logo conhecidos e vistos. Por isso Paulo diz no texto que lemos que o Evangelho que chegou até vós está produzindo frutos e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes a graça de Deus na verdade. Isso me remete à grande comoção e incômodo sentido no coração pelos ouvintes do grande sermão de Pedro no dia de Pentecostes. É dito em Atos capítulo 2, versículo 37 a 38, que ouvindo eles estas coisas, compungeu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Estimado ouvinte, a nossa conversa já se encaminha para o fim. Por isso, eu gostava de aproveitar estes minutos finais para te dizer que o Evangelho chegou na pessoa de Cristo. Este Evangelho que chegou continua ativo e te enfrenta nesta hora. Este Evangelho olha na direção dos teus olhos e aponta uma espada afiada de 2 gumes na direção do teu próprio coração e te diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Pense nisso e fique com a bênção de Deus.